Meu nome é Benjamin. Estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é A Aliança do Sal, parte 1. Na antiguidade, o sal era considerado o ouro branco, uma substância tão valiosa que às vezes os soldados romanos eram pagos com ele. A palavra inglesa salary, que significa salário, deriva de salt, ou seja, sal. E os soldados não podiam marchar sem sal, pois precisavam conservar seus mantimentos com ele. Além disso, as feridas eram limpas com sal. Em um mundo sem tecnologia de refrigeração, o sal fazia a diferença entre a vida e a morte. O sal é muito mais do que um tempero e um conservante. Ele guarda um dos segredos espirituais mais poderosos de toda a Escritura Sagrada. 3 alianças foram seladas com sal, o mineral que o próprio Elohim escolheu para personificar a essência de suas promessas. E o próprio Yeshua compara seus discípulos ao sal. Mateus 5,13 diz: "Vocês são o sal da terra. Se o sal perdeu seu sabor, com que se poderá salgar? Não serve mais para nada, a não ser para ser jogado fora e pisoteado pelas pessoas." Yeshua não poderia ter escolhido ouro, prata, pedras preciosas, pão, vinho ou água para descrever a identidade de seus discípulos, mas ele escolheu o sal para representar a imortalidade das promessas de Elohim. Começamos com Levítico 2:13. "Salgarás todas as tuas ofertas de comida, e a tua oferta de comida nunca estará sem o sal da aliança do teu Elohim. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal." Isso não era opcional, era obrigatório. Isso significa, na prática, que o sal da aliança não podia faltar. Por que não? Para entender isso, precisamos compreender que, na cultura do mundo antigo, do Oriente Próximo, não era opcional compartilhar sal ao comer com alguém. Era um gesto de aliança. Compartilhar sal com alguém significava entrar em um vínculo de proteção e lealdade que não podia ser quebrado. Trair o sal de outra pessoa era considerado uma das piores ofensas à honra. Ao exigir sal em cada sacrifício, Elohim estabeleceu uma mesa eterna de comunhão com Israel. Cada sacrifício se tornava uma refeição da aliança. E o sal simbolizava o compromisso de Elohim, sua parte do acordo, que nunca passaria, nunca se esvairia e nunca se desvaneceria. Neste ponto, cito mais uma vez Atos 3:21. "É certo que o céu deve recebê-lo até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Elohim falou desde sempre pela boca de seus santos profetas. E quando tudo for restaurado, então também a aliança do sal será restaurada. Ou melhor, ela nunca foi revogada, mas agora é novamente trazida à consciência dos crentes." Passemos agora a Números 18:19. "Todas as ofertas queimadas, das ofertas sagradas, que os filhos de Israel separam para Yah, eu te dei a ti e aos teus filhos e às tuas filhas contigo como estatuto perpétuo. É uma aliança eterna de sal perante Yah, para ti e para a tua descendência contigo." Trata-se aqui do sustento do sacerdócio levítico, a tribo que não recebeu terra como herança, pois sua herança era o próprio Elohim. Sua sobrevivência dependia inteiramente dele, de sua fidelidade, e Elohim selou essa promessa com sal. A próxima passagem bíblica que examinaremos diz respeito ao rei Abias. O rei Abias de Judá defende a legitimidade da casa de Davi contra o reino rebelde do norte. Ele diz: "Não perceberam que Yah, o Elohim de Israel,
concedeu a Davi o reino sobre Israel para sempre, a ele e a seus filhos, por meio de uma aliança de sal? 2 Crônicas 13, verso 5. A realeza davídica, a família real da qual finalmente surgiria o Messias, foi selada com sal. Todos os três pilares, sacrifícios, sacerdócio e realeza, são confirmados por uma aliança de sal. E como já mencionado, o sal confirma as promessas de Elohim e sua fidelidade na aliança. Mas também há passagens na Bíblia em que o sal assume a forma de julgamento. Na história de Sodoma e Gomorra, por exemplo, Ló e sua família fogem da cidade quando o fogo começa a cair e recebem uma única ordem: não olhem para trás. E a mulher de Ló, que olha para trás, transforma-se em uma estátua de sal. E se olharmos com atenção, descobrimos algo. Ela permaneceu no sentido do que foi preservada. Essa estátua de sal serviu como monumento douradouro, como memorial, como um aviso para as gerações futuras sobre o que acontece quando o coração está dividido entre a salvação e o mundo que foi deixado para trás. O sal preservou sua rebelião. Sobre o sal como castigo, lemos em Juízes 9:45. E Abimeleque lutou contra a cidade durante todo aquele dia. E ele tomou a cidade e matou o povo que nela estava. E ele derrubou a cidade e a salpicou de sal. Este foi um ato ritual, um símbolo da transição, da preservação para a destruição. Salgar uma cidade conquistada significava lançar sobre ela uma maldição de esterilidade eterna. O sal não altera nada. Ele revela. Ele preserva tudo com que entra em contato. Mas o que ele preserva depende inteiramente do estado daquilo que absorve. Aplicada ao sagrado, ele preserva a santidade. Aplicada ao que está corrompido, ele preserva a corrupção. Aplicado à rebelião, ele consolida a rebelião para toda a eternidade. Por isso, o sal é ao mesmo tempo bênção e arma. E o coração decide se o sal se tornará bênção ou maldição. Yeshua diz em Marcos 9, 49 ao 50, pois todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e mantende a paz entre vós. Todos serão salgados com fogo. O que isso significa? O fogo destrói e o sal preserva. Como essas duas forças podem então trabalhar juntas? No templo de Ezequiel, o serviço restaurado do templo é descrito. Tu os apresentarás, os sacrifícios, perante Yah, e os sacerdotes espalharão sal sobre eles e os oferecerão a Yah como holocausto. Ezequiel 34, 24. Aqui vemos que os sacrifícios de animais eram primeiro cobertos com sal, antes de serem consumidos pelo fogo. O sal tornava o sacrifício aceitável e o fogo o consumia como um ato de adoração. Partindo desse princípio, os crentes são salgados com fogo, o que significa ser purificados por provações, purificados pelo Ruach HaKodesh, preservados em santidade, à medida que tudo o que não é de Elohim é queimado. O fogo elimina a impureza, o sal preserva o que resta. Nos tornamos sacrifícios vivos que são agradáveis a Elohim. Ser salgado com fogo no julgamento significa preservação eterna nas consequências da rejeição da aliança de Elohim. Todo ser humano será salgado. Não como escapar do poder preservador de Elohim. A única questão é: que tipo de sal você receberá? O sal da aliança, que o preserva em santidade e vida, ou o sal do julgamento, que o preserva em seu estado de rebelião, escolhido por você mesmo?
Por isso, Yeshua também diz que é importante que tenhamos sal em nós. Em outras palavras, isso significa que somos sacrifícios vivos, que são os se tornaram aceitáveis a Elohim por meio da purificação e do fogo. Yeshua nos adverte que o sal pode perder seu sabor. Como isso é quimicamente possível? O cloreto de sódio puro, o composto químico NaCl, é uma das substâncias mais estáveis da Terra. Ele não se decompõe, não perde sua salinidade. Um cristal de sal extraído do mar morto há 2.000 anos apresenta exatamente as mesmas propriedades químicas que o sal atual. O sal provinha principalmente do Mar Morto e dos depósitos minerais circundantes. E o sal do Mar Morto não era cloreto de sódio puro. Tratava-se de uma mistura de cloreto de sódio contaminada com gesso, carbonato de cálcio, magnésio e outros minerais, todos compactados entre si. Quando esse sal impuro era exposto à umidade proveniente da chuva, da umidade do ar ou de más condições de armazenamento, algo acontecia. O cloreto de sódio, propriamente dito, se separava da mistura, deixando um resíduo branco e pulverulento. Esse resíduo parecia exatamente com o sal, mas não tinha nenhum efeito conservante, nenhum sabor, nenhuma utilidade. Yeshua falou exatamente sobre isso. Quando um discípulo está tão entrelaçado com o mundo e absorve seus valores, faz concessões, então o sal verdadeiro se perde aos poucos. Um discípulo assim não tem poder conservador, nenhum sabor inconfundível, nenhuma presença da aliança, e esse resíduo é jogado fora e pisoteado. Assim também está escrito em Lucas 14, 33 ao 35. Ninguém de vós, se não renunciar a tudo que possui, pode ser meu discípulo. O sal, porém, é bom. Mas se o sal perder o seu sabor, com que se temperará? Não serve nem para a terra, nem para o adubo. É jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No próximo vídeo, Aliança do Sal, parte 2, abordaremos outros aspectos da Aliança do Sal e também aplicações práticas para nós hoje. Que todos sejam ricamente abençoados.